Exercício número 38 do capítulo 4 diz o seguinte: represente destacando os pontos de interseção no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções. Então, o que o nosso exercício está querendo dizer? Que é para eu desenhar primeiramente os dois gráficos e encontrar, destacar, né, os pontos de interseção. E como você pode perceber, isso daqui é uma função do primeiro grau ou uma função afim. E aqui nós temos então uma função do segundo grau, que é o que a gente está estudando nesse capítulo, né? Ou uma função quadrada, né? Como também nós podemos chamar. E o que pode acontecer quando eu tenho uma função quadrada e uma função afim? A primeira possibilidade é nenhuma das duas terem pontos de interseção, pode ser desse jeito, ou o gráfico pode vir desse outro jeito aqui, também não importa. A outra possibilidade é eu ter um único ponto de interseção, e quando isso aqui ocorre, eu chamo esta reta aqui de tangente, tudo bem? Tangente a essa curva aqui, tudo bem? E a outra possibilidade, que é o que a gente espera encontrar, é um gráfico desse tipo, onde eu tenho dois pontos de interseção, e eu falo por que que a gente espera encontrar, porque o próprio exercício falou em pontos de interseção, né? Ou seja, ele já deu, vamos dizer assim, um spoiler para a gente do que a gente espera encontrar. E, bom, se eu espero encontrar dois pontos de interseção, um ou não importa, né? Quais são as possibilidades? Existe esse ponto aqui e existe este ponto aqui, vamos chamar de ponto de interseção. O que ocorre com esses pontos aqui? Vou desenhar aqui, ponto cartesiano. Ou seja, existe um ponto x, ou seja, de coordenada x e coordenada y, que faz com que esses pontos se encontrem. Então, ou seja, se eu jogar um valor de x aqui, qualquer, e outro valor, e perdão, se eu jogar um valor de x aqui qualquer, e o mesmo valor que eu joguei ali em cima para aquele x, eu tenho que encontrar o mesmo resultado aqui, né? Lembrando que isso aqui é uma denotação, é como se fosse o nosso y, tá bom? Nosso eixo das nossas ordenadas. Bom, fechando esses comentários aqui, vamos então partir para o nosso exercício. Se eu espero encontrar pontos de interseção, então eu vou ter que fazer o quê? A minha f de x igual a minha g de x. Ou seja, se eu estou, eu acabei de afirmar, se eu pegar um ponto de x, o mesmo ponto de x aqui, eu vou encontrar os mesmos valores, eu também posso fazer o contrário. Eu posso partir do princípio que, se eu tiver os mesmos valores, os pontos de x, eles também vão ser iguais. Tudo bem? Então, ou seja, a partir de uma premissa, cheguei a uma conclusão e agora estou indo da conclusão para a minha premissa. Tá bom? Então, sendo nesse caso, a minha f de x é x mais 2, que vai ficar igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Aqui. Muito que bem. Vou passar tudo para um lado só, tá bom? Então, eu vou ficar com x ao quadrado. Esse x, quando passo para cá, vai como menos x, então eu tenho menos 2x menos 3x. E aqui eu tenho mais 2, vai como menos 8, menos 2, menos 10. Isso aqui é igual a zero. Bem, então, o que eu posso chegar à conclusão? Que o meu x1, já que eu tenho uma equação de segundo grau igual a zero, né? Ou seja, eu tenho que contar as minhas raízes, então eu tenho que o meu x1 mais o meu x2 é a mesma coisa que menos b sobre a. Ou seja, menos 3, 3 dividido por 1 é igual a 3. E o produto das minhas raízes, ou seja, x1 vezes x2, vai ser igual a c sobre a, ou seja, menos 10 dividido por 1, que é igual a menos 10. Bom, se o meu produto das minhas raízes dá um número negativo, obrigatoriamente ou meu x1 ou meu x2 é um número negativo, né? Tem um produto entre dois números é negativo, um deles obrigatoriamente é negativo. Partindo ainda desse princípio, quais são as possibilidades que eu tenho com números inteiros de ter um produto 10? A primeira é 10 vezes 1, e aí, como obrigatoriamente um tem que ser negativo, então, ou seja, eu teria 10 menos 1, que dá 9. Não satisfaz, porque a soma teria que dar 3. A outra possibilidade é 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10.
E se eu pegar 5 menos 2, dá 3. Por que eu estou sempre partindo do número menor em relação ao maior? Porque a minha soma dá positiva, então, ou seja, o meu número maior da minha raiz, ele é positivo. Então, 5 menos 2 igual a 3 satisfaz a minha equação que está proposta aqui. Então, as minhas raízes, né? x1, eu posso dizer que é 5, e a minha segunda raiz, que é x2, eu posso afirmar que é menos 2. 5 vezes menos 2, menos 10, e 5 menos 2, 3. Sendo assim, eu encontrei os pontos de x que faz com que o meu y, ou seja, a minha f de x e a minha g de x, sejam iguais. Só que falta terminar o eixo meu das ordenadas. Então, vou adotar o próprio f de x, porque é mais fácil, né? É uma equação do primeiro grau. Então, ou seja, a minha f de 5 vai ficar 5 mais 2, 7. E a minha f de menos 2 é igual a menos 2 mais 2 igual a 0. Bom, já encontrei os pontos de interseção. Quais são os pontos de interseção? 5, 7 e menos 2, 0. Esses daqui são os meus pontos de interseção. Sendo assim, o que eu estou afirmando? Eu tenho o meu gráfico aqui. Aqui vai ficar o meu ponto menos 2, 0, e aqui o meu ponto 5, 7, tudo bem? Ou seja, eu já sei que a minha equação, a minha reta é desse tipo aqui, e em algum momento a minha equação de segundo grau vai tocar aqui em algum ponto, vai tocar em outro ponto aqui, e vai passar obrigatoriamente por esse outro ponto aqui. Bem, é isso que está acontecendo. Como você pode reparar, o menos 2 é raiz de ambas, né? Porque ele está no meu eixo das abscissas, né? Isso fica até óbvio, né? A gente pode até testar aqui, ó. Menos 2 mais 2, 0, né? Como já era esperado. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 2 mais 4, 4 mais 4, 8, menos 8, 0, né? Como já era de se esperar. Então, falta apenas eu encontrar a outro ponto da minha raiz aqui, né, do meu segundo grau, para terminar a minha função. Então, vou anotar aqui os meus pontos de interseção, né, para não esquecer, que é 5 e 7, menos 2 e 0. Meus pontos de interseção. Então, assim, vou apagar aqui, tudo bem? E vou calcular as minhas raízes da minha equação de segundo grau, ou seja, da minha g de x. A minha g de x eu vou fazer, para que eu encontre as minhas raízes, eu preciso ter a minha g de x igual a zero, sendo assim, meu x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a zero. Bom, significa o quê? Que a minha soma, né, ou seja, meu menos b sobre a, vai ficar menos menos 2 dividido por menos menos 2 dividido por 1 dá 2. E o meu c sobre a ficar menos 8 dividido por 1 igual a menos 1. Bom, eu já conheço uma das minhas raízes, que é menos 2. Ou seja, x1, vou dizer aqui, né, que é menos 2. Bom, menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Você confere comigo? Então, a minha outra possibilidade é que minha segunda raiz seja 4, né? 4 vezes menos 2, menos 8, e 4 menos 2, 2, como já era de se esperar, já que eu já tinha encontrado uma das raízes. Bom, então as raízes dessa equação, vou botar aqui, é 4 e menos 2. Bom, agora sim, nós já temos condições de desenhar o gráfico da nossa função, esses elementos. Então, vou pegar aqui, vou desenhar aqui o nosso eixo das abscissas e para cá o nosso eixo das coordenadas. Posso ainda ir um pouquinho mais além, eu vou calcular o meu x-vértice, meu y-vértice também, para poder ficar mais bonitinha a minha equação. Então, meu y-vértice, perdão, meu x-vértice, vou calcular meu x-vértice. Meu x-vértice seria menos b sobre 2a. O meu menos b seria 2, né? Menos com menos, mais. E 2 vezes 1, 2. Então, eu chego à conclusão que o meu x-vértice vale 1. Se eu sei que o meu x-vértice vale 1, eu posso voltar aqui direto e descobrir o meu y-vértice, mas eu também posso fazer pela fórmula.
faz. Eu acho mais conveniente fazer por aqui. Por quê? 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, menos 8. Eu vou ter menos 10 mais 1, menos 9. Então, meu y vértice é igual a menos 9. Então, o que vai acontecer? Quais são os pontos importantes na minha equação de segundo grau? O primeiro é a raiz. Vou botar aqui, ó, menos 2. O segundo é meu y vértice, que vale 1. Vou descer um pouquinho mais a minha linha preta, já que meu y vértice deu 9. Eu preciso de mais ou menos aqui. Não importa muito. É só um gráfico aproximado. Tem no ponto 9, mas ele também passa pela minha raiz do 4, né? 2, 3, 4. Então, ou seja, a minha equação de segundo grau também passa por aqui. Vou desenhar a minha g de x de verde, então, ou seja, a concavidade é voltada para cima, tá bom? Porque é positiva. Então, ela vem aqui, ó, ela passa pelo menos 2, vai até este ponto aqui, né? Que é o meu x vértice com o meu y vértice, volta a subir, passa aqui, ó, pelo número 4 e volta a ir. Em algum outro momento, aqui eu tenho a minha outra, né, que é o número 5, que faz com o número 7. O 5 com o 7, ou seja, isso aqui é um ponto de interseção e esse aqui é o meu outro ponto de interseção. Então, ó, vou desenhar a minha F. Vou usar o amarelo aqui. Vou usar a cor amarela. Então, é só pegar e desenhar aqui. Esse aqui é mais ou menos o gráfico, ou seja, aqui está a minha f de x, de amarelo, e aqui de verde a minha g de x. Tudo bem? Esse foi o nosso exercício 38. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima.